Apocalipse, capítulo 7. A palavra do nosso Deus aqui, ela tem, puxa vida, uma visão muito especial. Deixe eu ser, meus irmãos, claro com vocês, dizendo o seguinte: o livro do Apocalipse, ele é curioso, porque há passagens aqui que são claramente passagens onde falam de juízo de Deus, igual por exemplo o capítulo 6. O Maurício falou na semana passada, eu não estava aqui, sobre a abertura dos primeiros selos. João, em uma linguagem simbólica, ele diz: há um livro selado, ou melhor dizendo, um pergaminho provavelmente enrolado, e tem ali a cera com o sinal, tudo isso simbólico, para dizer: há uma mensagem fechada e lacrada, uma declaração ou algo que irá acontecer, mas que ainda não aconteceu porque não é o tempo. Mas João diz que Deus tem o tempo preparado e que no tempo certo, aquele livro ou as declarações de juízo, elas serão então dadas. Aquilo que está guardado será trazido à tona. Mas é interessante que o capítulo 6 falou sobre alguns desses juízos, mas não falou de todos. Falou de 6 dos 7. E aí você fala: opa, eu quero saber o 7. Mas aí há uma interrupção nos juízos, para falar sobre a visão dos que estão na glória com o Senhor. Ou seja, João está narrando os juízos, e a gente pensa, ele vai continuar, mas ele faz uma pausa, e a pausa está aqui, nesse capítulo 7. Depois, nós vamos ver que há outra vez que isso acontece. Ou seja, há juízo, há Deus trazendo a sua justiça sobre a terra, mas ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que nem tudo é a mão de Deus pesando sobre a criação. Irmãos, lembrem-se disso. Todo mundo tem se perguntado por que Deus não julgou ainda. É curioso que até o religioso, que não é muito religioso, ele fala assim: epa, por que Deus ainda não julgou a terra? Deus, sei lá, julgou Sodoma e Gomorra, Deus lavou a terra pelas águas do dilúvio, e Deus puniu, mas olha, a terra está toda suja, e Deus não faz nada. Tem muita gente que fica assim, falando: Deus, manda a tua justiça, e a justiça de Deus não vem. Irmãos, o fato de que ainda não aconteceu, não significa que Deus se esqueceu, ou que Deus decidiu não fazê-lo. A verdade é que o que Deus prometeu vai se cumprir. Há milhares de anos, os profetas do Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, eles têm falado sobre o dia do Senhor. A Bíblia fala do dia do Senhor como a ocasião, e não necessariamente o dia de 24 horas, mas o período em que Deus trará sobre a terra o juízo que ele prometeu. E a Bíblia fala sobre fome, guerra, morte, catástrofes naturais e eventos assim desastrosos. E você fala: mas Tiago, isso já não aconteceu? É claro que já, irmãos. E é por isso que eu acho muito interessante olhar para o Apocalipse como um livro que narra eventos que vão acontecendo ao longo do tempo e se intensificando à medida em que o tempo passa. Minha maneira de entender o Apocalipse é uma maneira que eu particularmente compreendo que o livro fala de coisas que já estão acontecendo, coisas que já aconteceram e que acontecerão até o final dos tempos, e que provavelmente vão se intensificando. Olhamos para o passado e nós nos lembramos das guerras em que morreram milhões de pessoas, nos lembramos das epidemias, nos lembramos das catástrofes naturais, nos lembramos de todas essas coisas, e na minha maneira de olhar para o Apocalipse, eu fico pensando que nesses 2000 anos em que João escreveu, muito do que ele disse está acontecendo, está se articulando e que vai se intensificar. Eu entendo que há pessoas que entendem o Apocalipse como aqueles que pensam que tudo vai acontecer em 3 anos e meio. Bem, eu não quero criticar essa linha de pensamento, mas não me parece razoável. Mas eu acredito, irmãos, que seja em um período curto ou no decurso do tempo, o fato claro é, a Bíblia fala que coisas ruins aconteceriam, e tem acontecido, não é, irmãos? Bem, nós moramos no Brasil, o Brasil é uma bênção, não tem terremoto, não tem guerra, não tem nada. Para nós aqui é só a boa e velha corrupção. Se tirar a corrupção, tudo fica bom, Mas como não pode ser bom em lugar nenhum, cada lugar tem o seu espinho, Mas a nossa vida aqui é bem boa, assim, porque apesar da corrupção, a gente vive e consegue ter o trabalho, a renda e o dinheiro, apesar disso, Então, a gente não vê esse sofrimento. Mas, olhando, irmãos, em outras partes do mundo, há guerra hoje. Pessoas morrendo de doenças estranhas ainda hoje. Nós olhamos para o século passado, milhões de mortes em um curto período de tempo. E a gente não pode se esquecer de tudo isso. Tudo isso é cumprimento
desse juízo de Deus. Uma coisa a gente deve concordar, irmãos: o nosso mundo, ele é um mundo que tem sofrido as consequências da maldade, do pecado. O mundo não é aquele jardim prazeroso, precioso e perfeito de Deus. E não é porque Deus é mau, mas nós estamos colhendo também as consequências do nosso próprio mal, das nossas próprias ações erradas. As guerras são obra da mão humana, as doenças são obra também da degeneração humana, e tudo isso vem como um sinal de que o mundo está longe do plano perfeito de Deus. Ainda não chegamos nesse texto, mas nós chegaremos em um texto em que vai ficar muito claro que os juízos que os homens experimentam na terra são para alertá-los de dizer o seguinte: ô pessoal, arrependa. Olha para esse mundo esse mundo é mau. Tudo o que é de mal, que os homens sofrem e gemem por causa daquilo, deveria ser um alerta para apontar para outra coisa, para Deus, para a vida, para a justiça de Deus. Mas João vê que quanto mais o sofrimento aumenta, tanto mais os homens murmuram, tanto mais o coração endurece, tanto mais se distanciam de Deus. Uma coisa, irmãos, que a gente deveria pensar é: todas as tragédias que acontecem no tempo e que vão acontecer, elas deveriam ser para nós e para o mundo uma advertência, para dizer: esse mundo passa, esse mundo ele é enganoso, esse mundo é bom, mas ele não é perfeito. Tudo isso deveria alimentar em nós um sentimento de fome, de vazio, de sede, que nos leva a buscar algo que é perfeito e superior a esse mundo. É como se Deus estivesse deixando que o mundo seja assim, bom e mal ao mesmo tempo, para que na experiência do que é ruim, a gente possa pensar o seguinte: isso aqui não está bom não. Eu acho que tem que ter outra coisa que me satisfaça, porque esse mundo não satisfaz, Porque tudo que o homem busca e que ele conquista, ele descobre que não o satisfaz. Quem tem o dinheiro poderia dizer: o dinheiro não satisfaz, mas para mim que não tem, eu juro que dinheiro satisfaz. Mas provavelmente no dia que tivesse muito, eu diria: realmente não era isso, A pessoa que é sozinha, talvez quando tiver alguém vai dizer: não era isso. Alguém que ascende na vida vai dizer: não era isso. E a prova é: cada pessoa com aquilo que tem vai estar sempre com um vazio dentro de si. Só que o problema, irmãos, é que o mundo é um mundo de murmuração e de coração duro, e às vezes, até nos momentos mais difíceis, o coração endurece, semelhante ao que aconteceu com o faraó. São pragas e sofrimentos e tragédias, e ainda assim o homem tem um coração duro e rebelde. O homem é assim, irmãos. O homem, infelizmente, é assim. Mas nós estamos aqui para lembrar que Deus, Ele está permitindo o juízo, o sofrimento, a injustiça, as tragédias nessa terra. Tudo isso em um período de tempo e oportunidade, para que nós nos arrependamos e olhemos para Ele num ato de fé. Apocalipse capítulo 7 é uma pausa nessas declarações, e João diz assim: depois que vi os juízos de Deus, eu vi anjos em pé nas extremidades da terra. Eles estavam ali segurando os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E então eu vi outro anjo que subia lá do oriente. Ele tinha o selo do Deus vivo, e ele clamou em grande voz aos anjos, aqueles a quem foi dado o poder de trazer sofrimento à terra e ao mar, e disse: não danifique nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos a testa dos servos do nosso Deus. Então eu ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então eu ouvi o número dos que foram selados, de novo, 144.000 de todas as tribos. E aqui ele descreve: da tribo de Judá 12.000, de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Asser, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, de Zebulon, de José e de Benjamim, 12.000 de cada uma dessas tribos. Depois dessas coisas, eu vi, e eis que uma grande multidão, que ninguém poderia numerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, todos em pé diante do trono, diante do Cordeiro, eles ali vestidos de branco. Eles tinham na mão palmas, que são flores brancas, que tudo isso simboliza pureza, e eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro, a eles pertence a salvação. Uma maneira de dizer: só eles podem salvar. Todos os anjos que estavam em volta do trono, os anciãos, os seres viventes, aqueles que estavam ali, se prostraram até o chão e adoraram a Deus, dizendo:
assim seja o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, tudo seja ao nosso Deus eternamente. Amém. Um dos anciãos, ele tomou a palavra e disse: estes que estão vestidos de branco, de onde vieram? Então eu respondi: ah, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: estes são os que vieram da grande e dolorosa tribulação. Eles lavaram as suas vidas, as suas roupas, eles foram limpos pelo sangue do Cordeiro, e é por isso que estão diante de Deus, e eles o servem dia e noite na sua morada. E aquele que está no trono, ele estende sobre eles a sua habitação e a sua presença. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não haverá mais sol sobre eles e nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra ali no trono, ele os guiará e os apacentará com a vida, com a água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A gente pode, como eu tenho dito todas as aulas, separar o que é simbólico do que é real. E como alguém que quer comer a fruta que está dentro da casca, né, irmãos? E a gente fala: opa, o que há aqui que Deus quer nos dizer? Muito especial pensar, irmãos, que João, ele usa uma linguagem bastante simbólica, usando o número 12 repetidas vezes, e usando de fato esse número de maneira proposital. Quando ele fala sobre a visão dos 144 mil, a gente fala assim: uau, João viu 144 mil salvos, 12 mil de 12 tribos. Tem uma seita por aí que fala que os que estarão no céu, do céu, do céu, são só 144 mil. E era fácil falar isso quando eles eram menos do que 144 mil. Mas o que faz agora quando eles são milhões? Você fala: ixi, colega, só os que pegaram as primeiras 144 mil senhas estarão lá. O restante vai estar em outro céu. Não, céuzão assim, né? Irmãos, provavelmente não é isso que o texto está dizendo, né? Não é um número literal de maneira nenhuma. O texto aqui, ele fala uma coisa interessante, né? João, ele usa uma linguagem que nos lembra algo que está lá no livro de Ezequiel. Interessante. Em Ezequiel capítulo 9, houve uma visão muito interessante, em que Ezequiel tem uma visão onde Deus mandou os seus anjos, servos, marcarem a testa, ou marcar, esquece a testa, pode ser qualquer lugar. Irmãos, e também não pensa que apareceu uma coisa na testa, ignora isso. Como se Deus estivesse mandando seus anjos identificarem os fiéis, porque Deus traria juízo, e aqueles que eram selados ou marcados estariam livres daquele juízo. Aconteceu na terra de Gósen, no Egito. Deus anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos no Egito, e Deus mandou que os israelitas marcassem a porta da sua casa. Quem tinha a casa marcada, o anjo da morte não entrou naquela casa. Os selados foram poupados. E a ideia, irmão, sempre é uma característica que diferencia o que é fiel e de Deus, o que lhe pertence e o que não. Aquele que é propriedade de Deus foi poupado. João, ele usa a mesma linguagem, ele fala de algo semelhante. Deus mandando então selar ou marcar os que são dele. E é interessante porque João diz: Deus deu o comando aos seus anjos que estão espalhados pela terra, nos 4 cantos da terra, né? Argumento que deu luz na mente de algum cientista bem ruim, para falar que a terra é plana e que a terra tem 4 cantos, né? Então, porque está escrito na Bíblia, tem um anjo em cada canto da terra, bola não tem canto, então tá vendo? A Bíblia disse. Aí você falou: Jesus, puxa vida, já viu que a terra é redonda, Deus amado. Mas é o seguinte, irmãos, a ideia não é essa, né? O foco, João, irmãos, coitado, vai saber que a terra é redonda, quadrada, triangular, não tem isso, né? A ideia é, assim como a gente pensa no norte, no sul, no leste, no oeste, a gente pensa nas coordenadas da bússola, e a gente diz o seguinte: manda um para lá, um para cá, um para lá e um para cá. João está dizendo, os anjos de Deus estão indo nas 4 direções. Eles trabalham em todo lugar, ou seja, eles estão em toda parte cumprindo o seu projeto. E o que João disse? Os anjos de Deus estavam identificando e marcando os de Deus que estão espalhados em toda parte. Ele diz, são israelitas, de cada tribo de Israel. Interessante, irmãos, que a menção de que esses que foram selados são das tribos de Israel tem sido interpretado por muitos como israelitas sendo salvos. Olha que legal isso. Eu gosto dessa interpretação. Paulo, em Romanos, capítulo 9 a 11, ele começa aquele texto dizendo assim: nossa, minha alma sofre, porque eu sou israelita.
De Israel vieram os profetas, a lei até o Cristo, mas o meu povo israelita rejeitou o Cristo. E ele diz, nossa, eu até trocaria de lugar, se Deus dissesse, Paulo, vai você para a morte, para que eles vivam. Paulo disse, eu trocaria, eu aceitaria ser maldito para que eles fossem salvos. Mas ele diz, cuidado, o fato de que eles rejeitaram o Cristo e estão desagradando a Deus, não significa que Deus rejeitou Israel. Pelo contrário, ele diz, eles serão também salvos nos últimos dias. Quem sabe o que João está descrevendo aqui é um grande movimento de israelitas, descendentes de Abraão, se curvando a Jesus Cristo pelo ato da fé. E eu pergunto, será que isso já não está acontecendo? Será que isso já não aconteceu? Irmãos, é claro que está acontecendo. Se você ainda não prestou atenção, como que é grande e crescente o número de judeus chamados messiânicos, israelitas que conservam a tradição judaica, mas têm a fé salvadora em Jesus Cristo. É muito especial isso, né? Você vai em Belo Horizonte, você pode ir numa comunidade messiânica, numa sinagoga de cristãos e assim por diante, ou seja, judeus, descendentes de Abraão, povo que naquele primeiro momento foi duro contra Cristo, mas que no decorrer do tempo tem se convertido. Judeus legítimos, descendentes de Abraão, crendo em Jesus Cristo. Por que eu declarei essa palavra, meus irmãos? Primeiramente que o selo que é dado a um salvo é o selo do Espírito Santo. E alguém é selado com o Espírito Santo quando essa pessoa coloca a sua fé em Jesus Cristo. Está escrito lá em Efésios 1. O Evangelho é pregado, aquele que ouve e crê, ele recebe o Cristo, e ele então é selado com o Espírito de Deus, que é a garantia da nossa salvação. Ou seja, aquele que é de Deus tem o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito do próprio Deus. Então pense comigo, aquele que é selado como propriedade de Deus é aquele que tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus é aquele que tem o Filho de Deus. Se o texto está falando sobre pessoas seladas como de Deus, podemos perceber então, ou compreender, que são aqueles que têm o Espírito, são marcados como propriedade de Deus. E cá entre nós, irmãos, a gente quer que todo mundo seja salvo. Que o indígena, que sei lá, aquele que mora numa ilha, lá no meio do oceano, assim mesmo, lá num lugar bem isolado, todos, o nosso desejo é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas olha que coisa especial é ver aquele povo tão claramente descrito nos evangelhos e no livro de Atos, como um povo tão duro contra a mensagem cristã, excepcional. Falar que, puxa vida, aquele povo que foi o canal de bênção para toda a terra, que agora também se dobrou a Jesus Cristo. João está dizendo, eu vi Deus salvando israelitas. Bem, parece interessante. Se você tem muita curiosidade, você deve ter lido esse texto e falado assim, pastor, a lista das 12 tribos está um pouco estranha, não está? Você não notou que a tribo de Dan não foi citada, e nem que a tribo de Efraim foi citada, mas que colocou ali José e Manassés ao mesmo tempo, e colocou Levi, que não era? Entendeu? Você fala, uai, por quê? Pastor, e nem tem a tribo de José, não? Você vai lá no Velho Testamento. Não tem. A tribo de José é Manassés e Efraim. José não é contado pelo nome. E Levi não é contado, porque Levi foi substituído. Então você fala, essa lista está estranha, irmãos. Bem, isso já é uma prova clara de que provavelmente o texto não é literal, mas depois os curiosos poderiam ler Deuteronômio 29 e 1 Reis 12. São dois textos que mostram como que a tribo ou o estado, a região de Dan e Efraim se corromperam contra Deus, ergueram ídolos que foram contra Deus. Na terra de Efraim, na terra de Dan, eles ergueram no tempo de Jeroboão, e mesmo antes, altares a um outro Deus. E é por isso que na história dos judeus tinha aquela ideia de que as duas tribos foram rejeitadas, de que Deus tinha uma inimizade contra aquelas duas regiões, tá? Então, irmãos, bem, aqui eu já misturei os assuntos. Quem está por fora do assunto já deve ter pensado, bananou meu cérebro, meu Deus. Mas é o seguinte, irmãos, é porque é um detalhe do texto. Mas pense comigo, esse texto trata desse assunto, mostrando que as tribos, elas não são citadas literalmente como no Antigo Testamento. Mas minha interpretação é que não há uma razão específica, e que o texto não quer dizer exatamente que são só 12 mil de cada tribo. Mas, irmãos, quando na Bíblia usa esses números, são números assim que você fala, por que 12, por que 7, por que 3? Bem,
São números usados e que são muito repetidos, mas que não são necessariamente literais. São números carregados de simbolismo e para a nossa cultura, número significa nada. Mas na cultura dos judeus, cada letra representa um número e eles contam o número, eles pegam um nome e falam, opa, essa letra aqui é o 7, aquele é o 3 e aquele é o tal, e se juntar os números das letras dá o 666 e dá um não sei do que, e assim vai, e assim aquela cultura funciona. Para nós hoje os números parece confuso, mas para eles número era extremamente comum. O que é importante perceber nesse texto, irmãos, que João vê uma nação selada, pessoas sendo salvas, pessoas no caminho de Deus, e a visão ela fica ainda mais clara na continuidade do texto, porque nós lemos do versículo 9 ao 17 que João complementa a visão, quando ele diz assim: depois disso eu vi uma grande multidão, impossível de contar, tribos diferentes, povos, línguas, nações, todos diante de Deus e de Jesus em santidade, o louvando pelos séculos dos séculos. Veja, João fala salvação entre israelitas, e depois ele diz um ajuntamento de povos e tribos e pessoas diferentes diante de Deus, o louvando e reconhecendo a sua dignidade. A visão de João, irmãos, é muito clara. João vê os salvos, João vê o povo de Deus, João vê que é muito amplo, que é muito diferente, que não tem só judeu, mas que também não tem só brasileiro e nem europeu, e que tem gente muito diferente, e que é provável que tem indígena, e que tem gente de tribo que eles antigamente consideravam pagãos e bárbaros, e tem pessoas de todo lado. João está descrevendo a diversidade do povo que pertence a Deus e que está perante Ele, porque foi salvo, porque foi resgatado, porque é um povo que lhe pertence. Não é o povo mais que tem aquela velha vida suja, mas que agora é um povo limpo, redimido, vestido de branco. João já descreveu no versículo 9: eu vi um povo incontável, de lugares diferentes, diante do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos, com aquela planta na mão. Bem, a roupa branca, sinônimo de pureza. A planta ali, branca, simbolizando também santidade. Ele diz: não mais pecado, não mais sujeira, não mais os vícios, as corrupções, não mais essa pessoa, como diz Isaías no seu livro profético, que a nossa justiça é como um trapo imundo, que, bem, imagine, irmãos, que a nossa justiça é como a roupa que a gente veste, e por mais que a gente pudesse dizer, olha, eu sou uma pessoa justa e tento ser bom, bem, a Bíblia nos descreve como pessoas imundas mesmo, né? Mas a nossa limpeza, a pureza e a santidade do homem, ela é experimentada na ressurreição dos mortos, quando Deus renovar todas as coisas, pegar o nosso corpo, juntar no nosso corpo o nosso espírito e nos der uma nova vida, um corpo que não morre, uma vida que não se corrompe mais, e ali então a vitória final, quando nós saímos desse estado de corrupção, e assim então estaremos com o nosso Senhor pela eternidade, vestidos de santidade. Bem, não é necessariamente a ideia de que estaremos vestidos de branco, vai saber, irmãos, né? Eu ganhei um competidor, irmão, perdi todo mundo, né? Acabei, e nem é culpa dele, irmão, a culpa é sua, você está olhando para ele aí, né? A culpa não é do menino, né? O menino é mais engraçadinho, concorda? Eu respeito, irmãos, quem está aqui na frente vê tudo mesmo, né? Fala assim, ó, eu estou aqui falando, sua cabeça está assim, mas o olho está lá. Eu já vi. Um colírio no olho faz bem, né? Tá tudo bem, não tem problema não. Mas pensa comigo, quando a gente olha para esse exemplo que João dá, é muito interessante pelo seguinte: a ideia da roupa branca, ô Dani, fica tranquila, deixa ele aí. E a roupa branca, a flor branca, ou esse simbolismo todo que fala de brancura, de brilho, de algo que resplandece, é a tentativa de descrever, irmãos, exatamente a pureza. Porque de fato a pureza não é algo presente no mundo. Não é presente no mundo, e nem lá em casa, e nem em mim, né? E por mais que a gente possa ser aparentemente melhor que os piores, a gente não é santo, e a gente sabe que não é santo. Mas João vê o momento, a época em que os homens então serão purificados ou retirados desse corpo de corrupção, esse corpo de confusão, de conflito, onde nós seremos livres dessa natureza pecaminosa
essa iniquidade, essa inclinação, essa vontade que dentro de nós parece que o tempo todo compete. Uma coisa, irmãos, que a gente poderia fazer uma pausa aqui para refletir é o seguinte: ninguém é santo, a gente sabe disso. O cristão não é, ninguém é. Todo mundo tem uma natureza pecaminosa. A Bíblia é clara quando ela fala que o homem, ele carrega dentro de si. A Bíblia usa algumas expressões. Fala iniquidade, natureza pecaminosa, velho homem, cobiça. A Bíblia usa a palavra concupiscência. Há várias palavras que no texto bíblico descrevem algo que a gente tem ou que nós somos, que é tendenciosamente ruim e que nos leva para o mal. É sempre assim. E eu tenho isso dentro de mim. E provavelmente todo mundo aqui admite que tem. Que a gente até aqui, por exemplo, ouve, aprende algo bom. E a mente sabe o que é bom. Mas parece que lá dentro tem o imã do mal. E a gente descobre que pratica o mal quase que de maneira instintiva, impulsiva. Porque tem uma inclinação ruim. Mas aí, nós ouvimos o Evangelho, nós olhamos para Jesus Cristo, cremos, colocamos nele nossa fé, nos entregamos a Ele. E a Bíblia fala que nós nos tornamos uma nova criatura. Opa! Aí você fala, sou nova criatura. A natureza velha morreu, agora eu vou ser limpo. A gente batiza pessoas e tem pessoas que falam para mim, pastor, no dia que eu batizar, acabou. Nunca mais vou pecar. Aí não peca mais. Não peca mais. Aí que peca, continua pecando. Porque nós continuamos tendo a velha natureza dentro de nós. Ela está lá, irmãos. Vamos dizer, o velho Tiago, o velho eu, vai estar sempre lá. O Túlio, ele dividiu com a gente aqui um texto na oração de quarta-feira, um mês atrás mais ou menos, falando, uma frase que é atribuída ao Martinho Lutero, falando, bem, eu me batizei acreditando que nas águas do batismo eu mataria o velho homem, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar, e eu tenho que matá-lo todo dia, Então, meio isso, Eu pensei, opa, vou afogar ele lá, agora acabou, aquele Tiago de antes já era, não já era não, está ali todo dia. Aí nós percebemos, irmãos, que tanto o cristão quanto o não cristão tem aquele velho homem. Mas existe uma diferença entre os dois. É que o cristão tem o Espírito. Ele tem algo novo, que quem não tem Cristo não tem. Ambos têm aquela natureza ruim que está lá. Mas o cristão tem uma nova natureza. E não é nova porque é dele, é o Espírito de Deus aqui dentro. Ou seja, Deus nos deu o seu Espírito. E esse Espírito dentro de nós renovou a nossa natureza lá dentro também, mas ela está lá. E é por isso que, por exemplo, Paulo escreveu aos Gálatas: carne e Espírito estão lutando. Dentro de nós há um grande conflito. E meus irmãos, durante a caminhada da nossa vida, será essa caminhada. Então, veja se não é benéfico ser um cristão. O não cristão, quem não tem o Espírito Santo, só tem a inclinação ruim. Mas o cristão, ele tem dentro de si o poder de Deus, o Espírito de Deus. Mas durante a caminhada da nossa vida, nós teremos que lidar com esse dilema. Mas qual é a promessa bíblica? A promessa bíblica é de que Jesus vem para buscar os seus, para renovar os seus. E aí então, aquela coisa velha, aquela inclinação velha, aquela coisa ruim que Paulo disse, sou infeliz, é como se eu estivesse carregando um cadáver nas costas. Com a mente eu sei o que fazer, mas a minha vontade é inclinada para o mal. Puxa vida, eu vivo um grande conflito. Nós lamentamos isso, mas no dia em que Cristo nos reunir e Ele transformar, aí então o que é velho e ruim será descartado e uma nova vida experimentada. João diz, eu vi um povo vestido de branco. Não tem mais mancha. O branco é o símbolo da pureza, porque na roupa branca toda a sujeira é evidenciada e ali não tem mancha. Não tem mácula, é branco, é limpo, é puro, e é exatamente isso que João vê. Irmãos, esse dia chegará. Não chegará na terra. Então assim, qualquer pessoa que espera a pureza dos outros é um viajante assim da maionese, Não, claro que não vai acontecer. Porque a gente fala assim, não, fulano de tal, pastor fulano de tal, o fulano de tal que é velho de igreja, o pastor Tiago, a avó Terezinha que está na fé há muitos anos, mas o Augusto que é criança, o Mateus que é criança. A gente está esperando pureza no cristão antigo, no que tem um dom diferente, ou esperando pureza na criança, e quem idealiza tudo isso só se decepciona, porque não tem. E cá entre nós, irmãos, amadurecimento implica em compreender que como eu não sou perfeito, também ninguém é perfeito, concorda? É isso, só que também a gente não é cara de pau, a gente também quer tentar viver corretamente, irmãos? Aí é outro lado da moeda,
Porque também não é porque, galera, todo mundo é imperfeito, vivamos na imperfeição. Claro que não. A gente é imperfeito, mas a gente quer fazer o que Jesus disse no Sermão do Monte. Sejam perfeitos, como perfeito é o teu Pai. É assim, o filho quer ser como o pai, e o pai é perfeito, é a ele que nós imitamos. Então, irmãos, aqui eu não estou dando legalidade, né, para a imperfeição. Pastor, esse assunto aí, ele é muito bom, mas muito bom mesmo. É um assunto que eu venho pensando nele convertido deve ter uns 10 anos para cá. E até a pessoa entender isso, ela apanha demais. Ela apanha demais. E eu vou falar mais. O maior conflito dentro da igreja é isso aí. É que as pessoas não compreendem isso aí. Porque quando você compreende isso aí, você compreende a graça de Deus. Como a graça de Deus ela é grande para nós. Porque a palavra diz, pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Por quê? Se viesse de nós somos imperfeitos. E eu venho acompanhando pessoas, sabe, no decorrer da jornada, pessoas, talvez pessoas próximas, talvez pessoas mais longe do convívio da gente, e a gente vê como as pessoas sofrem por causa disso. Porque as pessoas querem buscar a perfeição do outro. E se tem uma coisa que eu aprendi a viver, é da seguinte forma. Eu acho assim, que a gente tem que fazer de tudo. Eu, André, a gente comenta muito sobre isso, Fernando, meu irmão, a gente comenta muito isso. A gente tem que fazer de tudo, pedir Deus mesmo para não deixar a gente cair. E a gente ter a consciência que a gente é imperfeito o tempo todo. A gente não cair. Mas nunca esperar nada de ninguém. Porque pessoas podem ser imperfeitas. Pessoas imperfeitas. E Maurício, pensa, a gente vive uma era em que a gente sempre constrói a imagem de alguém. E ainda mais na geração que só tem a imagem da maioria das referências. Que a gente pega o seguinte: o que eu sei da vida de alguém que eu nunca conheci pessoalmente, que eu nunca andei com ela, que eu nunca joguei futebol com ela, que eu nunca pesquei com ela, que eu nunca vi ela no trânsito, que eu nunca vi quem ela é de verdade, né? Aí a gente pega assim, é aquela pessoa que é um pastor da internet, uma pessoa que influencia, alguém que eu sigo, um escritor que eu leio, e nós criamos uma imagem. A gente vai numa igreja, irmãos, e olha, eu não sou esse tipo de pastor, mas tem muitos pastores que são assim, é aquela figura que está sempre lá, longe da vida dos outros. Isso é ruim. E eu sei que é uma característica típica de pastor. Ele é uma bênção ou padre, o que quer que seja. Ele é uma figura admirada, mas também não é uma figura com quem se convive. E aquilo, às vezes, é estratégico. Porque ele não se dá a conhecer. E ele vive ali. E as pessoas vão até lá e criam uma imagem, mas não o conhecem. Não veem ele na vida real, né? Assim, colocado à prova. E a gente vai vivendo uma vida, irmãos, em que toda pessoa que é colocada à frente de um grupo de 2, 5, 10 milhões de pessoas, ela é vista e admirada e cria-se uma imagem dela. E irmãos, todo cristão é assim. Eu não estou falando só de mim, estou falando de você. Você vai na sua casa e fala, sou um cristão, sou um servo de Deus. Já era. O pessoal já olhou para você e você já foi exposto como alguém que tem algo diferente dos outros. Você já está sendo visto. E ali uma imagem já é criada. Declarou-se cristão, o povo já vai esperar que a sua vida e a minha vida já seja diferente da dos demais. Mas aí o que vai acontecer é que as pessoas vão conviver com a gente e vão ver como nós lidamos com dinheiro, quando é irritado, quando passa uma decepção, vão ver como a gente trata os filhos, a família, e as pessoas vão conviver e vão dizer, opa, olha ele aí, olha lá, entende? É desafio, né? Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Primeiro, para a gente não colocar uma admiração muito grande nas pessoas, porque é o que faz muita gente decepcionar. Olha, mas eu admirei tanto o fulano, e o fulano caiu em pecado. Aí junto com o que caiu, cai os que acompanhavam, perigo, não é assim? Por outro lado, irmãos, a gente também tem que ter muita atenção, porque do mesmo jeito que nós tememos os espectadores da nossa vida, a gente também, irmãos, tem que ter compaixão dos outros. Pensa comigo. Maurício tocou no ponto da graça e na questão de que as pessoas falham. A igreja, irmãos, é um ambiente que não amadurece até que nós entendamos que todo mundo erra, que todo mundo falha, que todo mundo precisa ser acolhido e que a gente precisa ter esse olhar de bondade, esse olhar gracioso com o outro. Porque às vezes tem gente que está no meio de nós que tropeça, que vai fraquejar, que vai um dia se confundir. E às vezes a igreja, não estou falando essa igreja especialmente, mas essa igreja pode correr esse risco. Mas irmãos, historicamente, igreja é um lugar de intolerância. A igreja é um lugar de intolerância. Ela é tolerante com o perdido que é trazido, mas ela é intolerante com quem fracassa dentro. Não é assim? É aquilo, eu acolho a adúltera, mas se a adúltera converter e adulterar dentro da igreja, acabou.
ela vai levar o sinal de Caim na testa, para sempre, não é assim? Ou, poxa, o fulano caiu, e tem igrejas que efetivamente excluem pessoas. Olha que situação perigosa. E aí, irmãos, é o que eu fico pensando. É claro que tem muita coisa, e eu sei que talvez você vai ficar imaginando assim, que há cenários e cenários, mas uma coisa importante a gente pensar o seguinte, irmãos: o ambiente ele precisa ser de graça, porque não há perfeição, né? Então, ao longo da caminhada, a gente não quer aceitar o erro. Eu acho que nenhum de nós, pessoalmente, deveria viver abaixo do que pode. Porque eu penso assim, de uma pessoa imatura, espera-se pouco, mas de uma pessoa que tem tempo e maturidade dela, espera-se mais. Eu sei que vocês esperam algo de mim, porque você fala, poxa, ele é professor, do professor espera-se muito, não espera? Você fala, poxa, espera-se muito do líder do grupo, claro que espera, ele está lá, ué. Você fala, fulano é cristão há muitos anos, é claro que espera de você. E a gente tem que esperar muito uns dos outros. Mas, irmãos, esperar com bondade, com graça, com misericórdia, né? Por quê? E se esses fracassam? E se esses tropeçam? Se eu tropeço, por que ninguém tropeça? Samira usa uma frase com as pessoas que é o seguinte, que ela prefere o amor delas do que a admiração. A admiração é perigoso, irmãos. Porque assim, a admiração acaba. Você me admira até o dia que eu te decepcionar. Aí no dia que eu te decepcionar, acabou, Tiago, acabou. Mas se você me amar, se você amar alguém, é diferente. Porque o amor é acolhedor. Você falou, ele falhou, mas, poxa, ele entende? Então, a gente precisa, irmãos, olhar para o contexto do pecado, do conflito, da pureza e perceber que, até aqui nesse mundo, nós temos as duas naturezas. E olha que coisa boa, irmãos, que eu vou afirmar isso aqui agora, né? Vou citar Romanos 8, que Paulo diz o seguinte, que nós temos então, como cristãos, a oportunidade de inclinar para lá ou para cá. Quem não tem Deus, ele está inclinado só para um lado, ele só vai para uma direção. Mas quem tem a natureza espiritual, ele deve se lembrar disso. A carne vai estar sempre aqui, e ela vai estar sempre me atraindo, irmãos, e atrai mesmo, vamos ser sinceros, dinheiro, poder, sentimentos negativos, área sexual, a questão da vingança, o desejo de crescer, o desejo de se exibir, sei lá, tudo isso é um negócio altamente poderoso e atrativo e sedutor. Mas nós temos o Espírito, e Paulo diz, quem tem o Espírito, o homem espiritual, ele deve se inclinar para as coisas do Espírito. Aquele que se inclina para a carne, ele se inclina para o que provoca inimizade contra Deus. Mas aquele que se inclina para as coisas do Espírito, esse caminha em paz. Então veja, você pode ler isso em casa, Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o 12. O texto fala isso, que sobre a inclinação, ou algumas traduções bíblicas usam a palavra pendor, ou seja, para onde nós nos inclinamos. Como temos as duas naturezas, depende para onde inclina. Se você perguntasse para os apóstolos e para Cristo, você vai falar, mas poxa, para que lado o cristão inclina? Ele vai dizer, bem, o cristão, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. Porque, irmãos, quem tem o Espírito, quem está cheio do Espírito, o Espírito vai fazer a gente sempre, sei lá, dar de lado, né? Para o lado das coisas espirituais. Mas até o dia da restauração do corpo, da ressurreição, do momento em que a Bíblia fala que nós seremos transformados em alguém como Cristo é, até aquele dia, a gente vai lutar com as coisas daqui. Mas João viu o povo redimido e salvo. Só uma última frase. Os que ele viu são aqueles que vieram desse mundo de tribulação. Interessante que perguntaram, quem são esses? De onde vieram? Ele diz, são os que vieram da grande tribulação, são os que foram sendo salvos desse período de angústia e sofrimento, são os que foram salvos, que têm agora a vida, não só alcançada em um momento de calmaria, paz e bênção, mas que foram salvos do meio do caos. Só para fechar, Nilson levantou o dedo e a gente vai encerrar aqui esse ensino até a próxima semana. Pensemos nisso, irmãos. João viu os salvos. João viu que o povo de Deus estará na companhia de Deus. Chegará até Deus em períodos de calmaria? Se engana quem pensa assim. Os que chegarão lá, chegarão passando por grande tribulação. E é assim. Jesus não disse em Mateus 24... Pensa no sofrimento, ele disse, ele citou as dores, e ele disse que é na perseverança que ganharão a alma, é na perseverança que ganharão a alma, ou seja, é aquele que perseverar até o fim, que vai ser salvo. Eu sei que a gente gostaria de ter um tapete vermelho, uma banda de música, e a gente caminhar ali, gloriosamente, mas irmãos, a caminhada do cristão não é assim, né? É com sofrimento.
Mas é assim que nós vamos perseverando até aquele dia, tá bom? Mas esse dia virá. E se você se angustia por causa da luta, como Paulo estava às vezes angustiado, pensando no conflito, a boa notícia é, um dia isso vai passar, né? A gente se decepciona, a gente fala, eita, ou eu todo dia, né? Irmãos, coisa mais cansativa é só ser a gente mesmo, né? Eu não sei você, eu não me canso muito com as pessoas, porque das pessoas a gente se distancia, né? Você está com ela, mas depois não está. Se ela te cansa, ela vai embora, você vai embora. Mas você cansa de si mesmo, porque você fala, eu toda hora fazendo a mesma coisa. Mas um dia esse eu vai ser mudado.